Quando você otimiza a modelagem, olha aqui, isso aqui é um pulo do gato. Quando você otimiza a modelagem, o dinheiro entra ao invés de sair. Quando a peça fica perfeita no corpo da cliente, sabe? Sem essas exaustivas provas que eu tô te falando, e que normalmente acontecem, sem a gente precisar ficar tendo que desmanchar a peça, sem a gente precisar que a cliente tá lá toda hora experimentando para ver se deu certo. Quando isso acontece, que o sob medida é uma experiência. Qual é a experiência que a gente está dando para a cliente quando o atendimento é eu preciso de prova atrás de prova para a roupa dar certo? Parece que, nossa, nunca acaba e você mesma já está desgastada com isso. Quando a outra experiência acontece que é eu sou uma fada madrinha. Eu estou te proporcionando uma experiência aqui da gente criar a sua peça sob medida. Do zero. Gente, eu vivo isso na prática. Sábado, né? Eu até filmei. Foi dia de modelagem sem ajustes aqui no ateliê. Fazer direto no corpo da cliente, que é a modelagem que eu faço. Direto no corpo dela, da maneira mais prática, sem perder tempo. No meu ateliê, depois que eu já sofri tanto perdendo tempo, tudo que eu faço é para otimizar. Então, da forma mais confortável, mais certeira e ainda usando estrategicamente, criando uma experiência para cliente. E é um momento muito legal. Essa experiência da cliente, da gente conseguir transformar o nosso trabalho numa experiência. Lembra, do sob medida, você não vende roupa, muito menos costura, tá? Você que está aí cobrando mão de obra. Você não vende costura. Você não vende roupa. A gente do sob medida, a gente vende experiência. Isso aqui faz a cliente ficar disposta a pagar o preço que você quiser, porque ela quer viver essa experiência. Diferente de quando a gente está lá, tendo que fazer teste atrás de teste para ver se a roupa vai dar certo. Para ir fazer a roupa dar certo. Totalmente diferente. Como consumidor, você consegue perceber isso? Se você fosse uma cliente, como que eu percebi que ajuste estava fazendo eu perder dinheiro? Na prática, porque na teoria a gente sabe. No fundo, você tá lá desmanchando roupa, você sabe que você tá perdendo dinheiro, que já vai pensando assim: ai meu Deus, eu precifiquei isso aqui, não estava contando com isso, não sei o quê. Você sabe lá na teoria que dá prejuízo, que você perde dinheiro. Só que olha como que eu percebi na prática, tá? Vendo. Por isso que vai ser legal, porque aí você consegue ver daí também. No começo do meu ateliê, eu já contei aqui, não, era igual a música, não tinha teto, não tinha nada, era casa muito engraçada. Não existia ateliê, não existia ateliê, então eu atendia na casa das clientes. E eu também comecei meu ateliê, eu já vinha lá na faculdade de moda, um desastre, assim, a minha relação com a modelagem plana nunca foi boa. E eu já vinha disso, assim, não queria trabalhar com isso de maneira nenhuma, então eu não gostava de modelar, e também sabia o básico de costura. Então, comecei a terceirizar, eu comecei terceirizando, eu fazia, olha como é que eu fazia. Eu ia lá na casa da cliente, a gente, né, vivia essa experiência, criava, não sei o que, eu desenhava a peça. Quando eu desenhava o modelo, eu levava o modelo desenhado, com ficha técnica bonitinho para a modelista, que ficava num canto da cidade. Depois, a modelista ia lá, modelava, voltava aqui para minha casa. Na época, eu morava no apartamento. Ia lá, cortava a peça, eu ia e cortava a peça. Na cara e na coragem, naquela época eu era teimosa, vamos falar a verdade, eu era teimosa. E aí eu ia lá e cortava a peça direto no tecido. Bora lá levar a peça para a costureira, que era outra pessoa do outro lado. Levava o corte bonitinho ali só para ela fechar. Só que olha aqui, não vou entrar fundo nisso, mas presta atenção como que acontecia. Cada ajuste que precisava fazer era terceirizado, eu não costurava. Então eu tinha que pagar a parte. Cada ajuste para a costureira, se precisasse fazer, eu fechava lá com ela para ela fechar a peça. Aí eu levava para a cliente. Se precisasse de ajuste, ela cobrava uma taxa. Na época,
6 anos atrás, 8 anos atrás. Eu abri meu ateliê há 8 anos atrás. Naquela época, ela cobrava R$ 50. Então, além do que eu pagava ali de mão de obra, que eu não vou lembrar quanto que era, para ela fechar a peça, eu tinha que pagar a cada ajuste R$ 50. E isso, gente, na hora que dava ajuste atrás de ajuste, isso ia comendo o pouco do meu lucro, a cada ajuste ia sair um dinheiro. E aí, na prática, eu fui percebendo que ajuste fazia eu perder dinheiro. Óbvio, né? Tô vendo isso aqui. Só que, sabe por que você, às vezes, não percebe na prática? Segue meu raciocínio aqui. Você aí, cobrando muitas vezes só a mão de obra. O ajuste que você precisa fazer, não, com certeza, não está sendo contado nessa mão de obra. Então, o ajuste que você precisa fazer sai de graça. De graça para cliente, né? Você que paga. Alguém vai pagar e não vai ser a cliente.